Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina do nosso Bacharelado em Administração Pública. Neste módulo, nós vamos estar tratando, dentro da disciplina de Administração Estratégica, da introdução à administração estratégica. Vamos ver em linhas gerais o que significa essa área do conhecimento, né? Muito bem. Inicialmente, a gente ouve muito administração estratégica, planejamento estratégico ou gestão estratégica. O que a gente tem? Que o termo mais consagrado, mais utilizado na literatura é planejamento estratégico, tá? São termos similares, querem dizer praticamente a mesma coisa. Só que assim, o que mais utilizamos é o planejamento estratégico, né? E a essência do planejamento estratégico é melhorar as organizações, fazer com que elas evoluam com o tempo. Então, no decorrer da nossa disciplina, nós vamos estar adotando a nomenclatura planejamento estratégico, ok? E para que não aconteça nenhum tipo de polêmica ou qualquer coisa assim, a gente precisa que ele envolva todos os níveis organizacionais, desde que a alta direção até o menor dos cargos dentro da organização. Estou me referindo ao planejamento, né? O planejamento em si, para ele ter êxito, ele precisa estar presente, estar envolvendo todos os níveis organizacionais. A gente pode avaliar a evolução do pensamento estratégico, né, sob duas correntes. A corrente dos eventos acontecidos ao longo do tempo e a corrente das escolas do pensamento estratégico, que é do seu Mitzenberg, não é? Para a primeira corrente, né, os autores propõem 4 fases dessa evolução. A fase do planejamento financeiro básico, cujo foco era funcional, não é? A fase do planejamento com base em previsão, ou seja, se tentava prever o futuro. A fase do planejamento orientado para o exterior, ou seja, onde se pensava estrategicamente da organização em relação ao meio em que ela está envolvida, que ela está presente, atuante, não é? E a fase da administração estratégica, né? Que o foco é tentar criar o futuro, tá? Fazendo uso da orquestração de todos os recursos que tem disponíveis para criar vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, ok? Muito bem. Podemos observar que a evolução ao longo do tempo caminha das questões mais objetivas e ligadas a finanças para o mais subjetivo, complexo e ligado às questões macroambiente de negócios. Ou seja, no passado, nos primórdios do planejamento, a gente começou fazendo planejamento financeiro. Se fazia o planejamento financeiro para não se deixar de honrar os compromissos. Com a evolução, isso ficou um negócio meio que óbvio dentro das organizações. O planejamento evoluiu para uma situação em que os planejadores, os envolvidos, querem mais. Eles querem tentar prever o futuro, o ambiente, em que ambiente a organização vai estar inserida daqui 5, 10 anos, 20 anos, não é? Um marco a ser destacado diz respeito à evolução do conceito de previsão para o futuro. No passado, a questão da previsão era muito forte e até fazia certo sentido, pois o grau de complexidade dos negócios era menor do que hoje. Atualmente não se trabalha com previsão, e sim como prospecção ou criação do futuro, né? Enquanto antigamente se colocava no planejamento formal as previsões que a organização imaginava para todas as suas dimensões, com foco mais em finanças, buscando-se no passado as respostas para o futuro, hoje essa estratégia não faz mais sentido, considerando-se a velocidade das mudanças e a dinâmica dos negócios. E por essa razão, precisamos agir de um modo diferente daquele que agíamos anteriormente.
temos que fazer o esforço de imaginar as pretensões futuras da organização e, para, a partir delas, trazer elementos para o presente, a fim de formular as estratégias que a levarão no futuro imaginado ou, melhor dizendo, criado, não é? Outros autores que estão detalhados no material, na apostila de vocês, né? Trabalham ou detalham mais a linha da evolução do pensamento estratégico, separando-a por períodos históricos com seus respectivos conhecimentos. Né? O material contém esse quadro, né? Essa tabela para vocês se basearem, que ela relata desde a primeira revolução industrial, onde a concorrência era pulverizada, existia somente as forças de mercado, a segunda revolução industrial, que surgiu com o desenvolvimento das ferrovias, a economia em escala, grandes empresas industriais, não é? Aí começamos a partir dos anos 30 do século 20, a estratégia utilizada pela General Motors, com base nos pontos fracos e fortes da Ford, não é? Segunda Guerra Mundial, veio a necessidade da alocação de recursos escassos, e assim foi. Anos 50, anos 60, não é? Anos 80, até chegarmos no século 21, até aí na primeira década, né, até finalzinho de 2009, com o surgimento das alianças e parcerias em empreendedorismo, não é? Com estruturas simples, flexíveis, mais enxutas, planejamento estratégico no dia a dia, envolvendo mais funções. Ou seja, os autores descrevem no material todas essas etapas, todos esses períodos, né, associando-os a grandes acontecimentos da ocasião. Né? Por fim, né, na outra forma, né, de conceber a evolução do pensamento estratégico é a partir da visão dos autores que afirma que são 10 os pontos de vista diferentes sobre o pensamento estratégico, refletidos a partir da literatura sobre o assunto e, em grande parte, pela prática gerencial das organizações. Os autores classificam os 10 pontos de vista em escolas do pensamento estratégico, a partir da perspectiva que cada uma delas defende quanto ao planejamento estratégico. Essas escolas são 10, né? Foram criadas pelo principal autor aí, o Mitzenberg. E essas escolas estão colocadas desta forma. A escola do design, onde a formulação da estratégia é vista como um processo de concepção. A escola do planejamento, onde a formulação da estratégia é vista como um processo formal. A escola do posicionamento, onde a formulação da estratégia é vista como um processo analítico. A escola empreendedora, onde a formulação da estratégia é vista como um processo visionário. A escola cognitiva, onde a formulação da estratégia é vista como um processo mental. A escola do aprendizado, onde a formulação da estratégia é vista como um processo emergente. A escola do poder, onde a formulação da estratégia é vista como um processo de negociação. A escola cultural, onde a formulação da estratégia é vista como um processo coletivo. A escola ambiental, onde a formulação da estratégia é vista como um processo reativo. E a escola de configuração, onde a formulação da estratégia é vista como um processo de transformação. Ou seja, são 10 pontos de vista diferentes, não é? São 10 pontos de vista que, a partir deles, os estrategistas, as pessoas envolvidas na formulação da estratégia organizacional, podem traçar suas linhas para fazer seus planejamentos estratégicos. As escolas ainda podem ser classificadas em 3 grupos diferentes, ou seja, pegarmos essas 10 escolas, essas 10 linhas de pensamento, não é?
e separá-las em 3 grupos. As escolas do design, do planejamento e do posicionamento são prescritivas. Por outro lado, as 6 escolas, empreendedora, cognitiva, aprendizado do poder, cultural e ambiental, são as descritivas, quer dizer, tem a preocupação em estudar como as estratégias de fato são formuladas, descrevem o processo, ok? E o terceiro grupo é o da escola de configuração, que os autores defendem que trata-se de um agrupamento que combina as demais escolas e, em nome da integração, buscam agrupar os vários elementos que compõem o processo de formulação estratégica, em termos de prescrição e descrição. Aí a gente tem que são vários os estudos que comprovam que o planejamento estratégico é a ferramenta gerencial mais utilizada pelas organizações. É importante lembrar que existem várias outras ferramentas gerais que são amplamente utilizadas, como as alianças estratégicas, a terceirização, as competências essenciais, segmentação de clientes, gestão da qualidade e por aí vai. Não é? No que tange a satisfação do uso das ferramentas por parte das empresas, podemos observar que é também o planejamento estratégico a ferramenta que mais se destaca. É difícil a gente conceber uma organização hoje, seja de que porte for, que não tenha um planejamento, não é? É claro que quanto maior a organização, mais complexo, mais detalhado, mais calibrado com a realidade externa. Vai ser essa elaboração desse planejamento estratégico. Agora, as organizações de menor porte, o barzinho, a lanchonete, a padaria, tem algum planejamento? Tem, mas normalmente fica mais no foco financeiro, talvez no foco de planejamento de pessoas, como posso dizer, não conversa tanto com o mercado externo. É mais interno, planejamentos de ações administrativas internas, né? Já as organizações de maior porte, elas evoluem para levar em consideração um assunto que nós vamos observar nessa disciplina, que é fazer análise ambiental. Faz análise das forças internas e externas, né? Faz análise do ambiente interno e externo, para ver como é que seu planejamento vai sair feito no final, não é? A palavra planejamento lembra pensar, criar, moldar, ou mesmo tentar controlar o futuro da organização dentro de um horizonte estratégico. Podemos dizer que planejamento pode ser o processo formalizado para gerar resultados a partir de um sistema integrado de decisões. Nesse sentido, o planejamento difere de improvisar. Por outro lado, planejar não significa engessar. É necessária flexibilidade para que a organização não perca agilidade nas decisões. Ou seja, o fato de você ter um planejamento previamente definido não quer dizer que você não possa mudá-lo no decorrer do percurso. Novas coisas podem acontecer, novas intervenções de mercado, de concorrente, um imposto a mais que é criado, é uma inteligência artificial que aparece do nada. Como é que faz? Você tem que rever o seu planejamento. Por isso que ele não pode ser engessado, não é? Ele é em constante mudança. Então, a gente pode dizer que o planejamento é a formulação sistemática de estratégias, ações estratégicas e a escolha da melhor ação no momento certo para a organização. Quer dizer, é a sistemática porque não é pontual, tem início, meio e continuidade. O planejamento possui algumas características, como ele diz respeito às implicações futuras das decisões que você toma no presente. Um processo composto de ações interrelacionadas, na maioria das vezes interdependentes, que visam alcançar objetivos previamente estabelecidos. A ocupação intelectual com o futuro, mas revestido de ação e não somente de pensamento.
avaliações de ações alternativas em relação aos estados futuros e ele possui um caráter abrangente e temporal. Ou seja, ele tem um prazo estabelecido. Normalmente se concebem planejamentos estratégicos, dependendo do porte da organização, para 10 anos, não é? Aí você tem que rever aquilo, rever todas as variáveis de mercado e tudo mais, não é? Isso nós vamos detalhar nos capítulos mais à frente, tá? A gente pode traçar aí, a partir desses conceitos iniciais, dessas palavras iniciais, né? É a seguinte pergunta, né? O que é planejamento, né? Planejamento estratégico é um processo que consiste em a análise sistemática dos pontos fortes, das competências, e fracos, incompetências ou possibilidades de melhorias da organização e das oportunidades e ameaças no ambiente externo, com o objetivo de formular ou formar, né, estratégias e ações estratégicas com o intuito de aumentar a competitividade e seu grau de resolutividade. Entendam então que quando a gente fala em planejamento estratégico, administração estratégica, que a gente está tratando como sinônimo e tal, nós estamos nós estamos falando que estamos pensando em coisas futuras. A gente utiliza dados passados, dados presentes, para tentar prever o futuro. Numa linha temporal, planejamento, nós estamos olhando para frente. Tá? A ideia é nos utilizarmos, obviamente, da experiência do passado, do que vem acontecendo hoje, no presente, para tentar prever o que irá acontecer no futuro. Esta que é a ideia principal. A gente tem aí alguns objetivos do planejamento estratégico, como levar a organização a atingir a sua resolutividade, aumentar a competitividade, sempre e cada vez mais, diminuir os riscos de tomar uma decisão errada, pensar e refletir sobre o futuro a fim de construí-lo, integrar decisões isoladas das áreas funcionais da organização, finanças, RH, produção, marketing, vendas, enfim, fortalecer os pontos fortes e eliminar os pontos fracos da organização. Algumas das vantagens do planejamento: possibilita o comportamento sinérgico das áreas funcionais da organização, transforma a organização de reativa a proativa, permite que os gestores tenham uma clara visão do negócio, permite a integração de todas as funções organizacionais em um único plano, cria uma estrutura para a comunicação interna entre as pessoas, permite ordenar as prioridades dentro do cronograma do plano, oferece uma visão objetiva dos problemas da organização, tá? Dentre várias outras que é só desenvolvendo o planejamento para vocês terem uma ideia do quão ele é útil. A gente também, é claro, né, que nem tudo são maravilhas, nós temos também algumas dificuldades do planejamento estratégico. A primeira delas é a resistência interna por alguns dos membros da organização, que podem enxergar o planejamento, uma empresa, né, ao seu emprego, uma ameaça ao seu emprego, às suas responsabilidades, ao seu poder. As pessoas não querem perder 1 milímetro de conquista. Quando começa a se ver um planejamento, os caras já ficam meio receosos, não é? É um grande desafio no início. Todo início é mais complexo, pois desconhecemos o novo. Mas depois que a organização aprende a lidar com o processo de planejamento estratégico, este tende a fluir tranquilamente. É a história do aprendizado, né? É dispendioso, com certeza, haja vista que a organização terá que dispensar tempo para se reinventar. Ou seja, custa horas de trabalho de pessoas, custa hora de trabalho de pessoas que estão ali sendo pagas para fazer outras coisas também. Elas deixam de fazer aquilo que deveriam estar fazendo para trabalhar em cima da elaboração do planejamento estratégico. Então, isso tem um custo, né?
O ambiente não pode corresponder às expectativas, e nesse caso, entramos com análise de cenários. Ou seja, a análise de cenários é uma outra ferramenta que a gente pode estar utilizando, casada junto com o planejamento estratégico, para que a gente consiga fazer a previsão do futuro. A gente desenvolve, nós vamos ver mais capítulos mais à frente, a gente desenvolve análise de cenários, não é? Para ter alternativas. Se acontecer isso, farei aquilo. Se acontecer aquele outro, farei aquilo outro. Você tem vários cenários possíveis e várias respostas possíveis para estes cenários, seja eles quais forem que vão acontecer. No caso da administração pública, especificamente, né? Vocês vejam que até agora que eu falei, ele é genérico. Serve para a administração das empresas e serve também para as organizações públicas. Estamos falando teorias genéricas que servem tanto para o público quanto para o privado. Mas a gente pode colocar aí algumas pequenas diferenças no setor público, né? Por exemplo, no caso da administração pública, especificamente, o maior problema diz respeito às constantes trocas de comando nas organizações e, por consequente, as mudanças que sempre acontecem e as interrupções do planejamento estratégico ao longo do tempo. A organização faz um planejamento lá para 10, 15 anos, só que nesse meio tempo os servidores são trocados, os que estão no comando são trocados. Nem sempre os que chegam concordam com o planejamento já existente. Nem sempre eles aderem às ideias. Às vezes eles querem enfiar as próprias ideias, não é? Isso gera uma dificuldade. Isso faz com que a própria ferramenta de planejamento estratégico fique desgastada, pois os dirigentes que entram não têm o mesmo comprometimento com o planejamento, porque na maioria das vezes quem o fez pertence a outro partido ou corrente política. Dependendo do nível da organização, quem vai estar elaborando planejamentos estratégicos, às vezes nem é um servidor concursado, é cargo de confiança. Ou seja, é do grupo de quem venceu nas eleições, nas urnas. Tá? Isso faz toda a diferença. Infelizmente, confunde-se estratégia da organização com política partidária nessas situações de alteração de comando. É um grande equívoco, né? Podemos afirmar, então, que as indicações políticas para cargos estratégicos nas organizações públicas podem representar grandes limitações para o processo de planejamento estratégico e, por consequência, para a própria organização, né? O planejamento estratégico está ligado ao nível de decisão mais alto das organizações. No nível médio, são apresentados os planejamentos táticos, que seria planejamento tático de marketing, tático financeiro, de recursos humanos ou de produção dos serviços, né? No nível operacional, são apresentados os planos operacionais. De uma forma bem simples, a gente pode resumir isso, né? Planejamento estratégico relaciona-se com os objetivos de longo prazo e com as maneiras de alcançá-los. Trata de questões que afetam a organização na sua totalidade. É de responsabilidade dos níveis hierárquicos mais altos da empresa, ou seja, diretores da organização. É um processo político que envolve conflitos, poder e interesses. Requer comprometimento de toda a organização, caso contrário, ela não funciona. Por isso, sua complexidade é tão grande. Por sua vez, o planejamento tático relaciona-se com os objetivos de médio e curto prazos. Tem por objetivo otimizar determinada área funcional da organização e não a organização como um todo, em seu conjunto, né? Trabalha com as decomposições dos objetivos e as estratégias estabelecidas no planejamento estratégico. É de responsabilidade da administração de nível médio. Formalizam a ação e a formalização da metodologia de desenvolvimento e implantação de ações específicas a serem alcançadas pelas áreas funcionais da organização. Ou seja, faz o meio de campo,
a administração estratégica, o planejamento estratégico no nível mais alto das diretrizes gerais. No tático, no nível tático, de planejamento tático, é o detalhamento do estratégico. É o passo a passo de como atingiremos o estratégico, né? Existem 3 momentos, né, no processo de planejamento estratégico. O momento 1, que é o diagnóstico estratégico. O momento 2, que é o planejamento propriamente dito. E o momento 3, que é a implantação, acompanhamento e controle do planejamento. Ou seja, primeiro se faz um diagnóstico da situação empresarial, do mercado, enfim. Depois se debruça sobre fazer o planejamento em si, o que faremos, o que queremos, não é? E no momento 3, que vai ser a implantação, o acompanhamento, o controle do que foi planejado. O que a gente pode dizer para ir fechando esse capítulo? O que faz com que um processo de planejamento estratégico funcione é a cultura da organização, as crenças e atitudes que levam a organização a fazer o que lhe convém, tá? Uma estrutura organizacional coerente com as características da organização e com o modelo de planejamento escolhido. As habilidades, os talentos e o nível de conhecimento das pessoas que estão à frente do processo. Uma liderança forte e capaz o suficiente para estimular e influenciar no momento necessário as pessoas envolvidas. E procedimentos e mecanismos eficientes e eficazes, sempre com vistas nos resultados futuros. Pois bem, se nessa teoria inicial, que ela serve para tanto organizações públicas quanto privadas, não é? É claro que no decorrer dos demais capítulos a gente vai focar mais na administração pública. Mas esses conceitos da literatura, tanto das eras dos planejamentos, como é que eles foram desenvolvidos, ou mesmo as escolas de planejamento, isso qualquer aluno de administração de empresas estuda, tá? Mesma coisa que vocês. O conteúdo é o mesmo. É claro que o enfoque para o serviço público vai mudando com os demais capítulos, a gente vai ajeitando isso, não é? Mas, de uma forma muito tranquila, o que eu posso afirmar para vocês, e gostaria que vocês se atentassem, é, nos dias atuais, todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, grandes ou pequenas, não é? Seja de que área for, da área da saúde, da área de infraestrutura, enfim, não faz diferença, da área da educação, todas elas trabalham com planejamento. E é o grande, a ferramenta norteadora, tá? que levam as organizações. Vocês, por exemplo, devem ver na mídia aí, sempre, o planejamento do orçamento, vamos tratar, ou que seja, o planejamento financeiro, não é? Orçamento do governo federal não foi votado ainda. O que é o orçamento? É o planejamento financeiro. É quanto teremos de dinheiro e como iremos gastá-lo, em que áreas, não é? É o início, é o start da conversa. Então, é uma ferramenta que é utilizada constantemente. Isso serve tanto para as organizações como para nós, pessoas físicas. Se nós não tivermos o mínimo de planejamento nas nossas vidas também, a gente perde até o horário do ônibus, né? Tem que ter um planejamento. É isso, gente. Para a próxima quinzena, trabalharemos a temática número 2, ok? Por favor, atente-se ao conteúdo da apostila, assistam aos vídeos complementares que eu coloquei também sobre essa temática, para reforçar. E em situação de dúvidas, vão aos fóruns, debatam nos fóruns, né? Estarei por lá para ajudá-los se necessário, junto com a equipe de tutoria. E depois vão para o questionáriozinho da quinzena, valendo 10% da nota da disciplina. Ok? Bons estudos a todos.